todos. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de Grego Clássico e Koiné, um curso de extensão promovido pela Universidade Federal do Ceará, aqui no nível intermediário. Então, hoje aqui eu gostaria de começar a nossa aula fazendo a leitura desse texto cultural intitulado Comércio e Viagens, que está aqui no capítulo 12 do método Atenásio, Atenas de. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o texto. Às vezes eu sinto falta de fazer a leitura desses textos, porque às vezes eles trazem muita informação importante e interessante para a nossa formação. No final da Idade do Bronze, os aqueus negociaram extensivamente em todo o leste do Mediterrâneo. A Idade das Trevas, que se seguiu, 1100 a 800 a.C., foi, de modo geral, um período de isolamento, em que houve pouco comércio exterior e durante o qual os contatos com o Oriente foram quebrados. No início do século 8 a.C., dois assentamentos gregos estavam sendo feitos especificamente para o comércio, o primeiro no Oriente, em Almina, na foz do rio Orontes, na Síria, o segundo no oeste da ilha de Isquia, fora da Baía de Nápoles, cerca de 775 a.C. Ambos provavelmente foram feitos para o comércio de metais, essencial para a fabricação de armas, cobre e estanho do Oriente, cobre, estanho e ferro da Etrúria, no oeste. Que tem o Márcio se deu o trabalho aqui de colocar um mapa, né, aqui de Almina, onde é que ficava Almina. E colocou aqui também uma foto das ruínas da cidade antiga. Almina foi estrategicamente colocada para tocar o comércio tanto para o interior, até o Orontes, para a Mesopotâmia, e ao longo da costa para as cidades fenícias e Egito. Sua fundação foi seguida por uma enxurrada de importações do Oriente para a Grécia, não só metais e artefatos, mas também artesãos e ideias, nomeadamente o alfabeto, adaptado por gregos da escrita fenícia cerca de 750 a.C. O período foi um dos de rápida mudança e desenvolvimento na Grécia, uma espécie de renascimento. A polis, cidade-estado, desenvolveu-se a partir da uniões de aldeias. A aristocracia substituiu a monarquia na maioria dos estados. Houve uma revolução na guerra. Os hoplitas, infantaria pesada armada, lutando em estreita linha, substituíram a cavalaria como força de combate principal. O crescimento da população levou a emigrações. Cidades estabeleceram colônias que povoaram as costas do Mediterrâneo, onde não havia um forte poder para mantê-los. Estas colônias, embora fundadas principalmente para fornecer terra para a população em excesso, logo se tornaram prósperas. Cidades independentes, por exemplo, Siracusa, fundada em 733 a.C. por Corinto, e o comércio estimulado, especialmente em grãos, para suprir o aumento da população do continente. Aqui mais um mapa aqui que o Márcio colocou, né? Dá para ver aqui, né, o Golfo de Nápoles, né? O Vesúvio, Pompeia, e Sorrento, né? O Golfo, né, de a ilha de Capri, aqui tá vendo aqui, dá para ver Salerno, dá para ver San Ágata e o sul dos dois golfos, a ilha de Ischia. Aí aqui vamos ver aqui a continuação. A Itália da Baía de Nápoles, aqui, né? Seria essa parte aqui, né?
A Itália da Baía de Nápoles, sul e quase toda a costa da Sicília foram é, ornamentados com colônias gregas, e a área ficou conhecida como a Magna Grécia. Os estados líderes neste movimento foram Calcis e Erétria, na Eubéia, Egina e Corinto. Mileto e outros estados do leste grego estavam ativos no norte do Egeu e no Mar Negro. A história de Coleu de Samos, que viajou para fora através do Estreito de Gibraltar e desembarcou em Tartessos, na Baía de Cádiz, foi contada por Heródoto e é dada no final deste capítulo, que mostra o empreendimento desses comerciantes. O novo mercado no Ocidente, aberto por Coleu, foi desenvolvido por outro estado jônico, Focea, localizado na costa ocidental da Ásia Menor. Os fósseis fundaram Marsella, cerca de 600 a.C., e logo depois entraram em comércio lucrativo com o rei de Tartessos. Esta expansão ocidental do comércio grego foi cerceada pelos cartagineses, que conseguiram barrar os gregos e monopolizar a rota através do Estreito de Gibraltar para a Espanha, Bretanha e Grã-Bretanha. O comércio com o Egito se desenvolveu no século VII, incentivado por um amigável faraó Psamético I, 664 a 610 a.C. Do Egito, os gregos importaram grão. Suas exportações foram de azeite, vinho, talvez prata e certamente soldados mercenários. Psamético empregou uma força regular de hoplitas gregos, e 2 reinados posteriores, seu neto, Psamético II, ainda usou mercenários gregos. Uma concentração grega foi feita na boca do Nilo e foi nomeada Náucratis. Foi dada uma carta pelo faraó Amasis, 570-526 a.C. Náucratis desenvolveu-se no maior porto do Egito, um florescente centro de comércio e turismo. O Egito, com uma cultura da antiguidade imemorial, fascinou os gregos e muitos visitavam-na por curiosidade, bem como para o comércio. Quando os membros da família da poetisa Safo foram exilados da sua nativa Lesbos, ela foi para a Sicília, mas seu irmão foi para o Egito, onde ele se apaixonou pela mais famosa cortesã da época e passou sua fortuna para ela. Contemporâneo de Safo, o poeta Alceu também foi para o Egito durante seu exílio, mas seu irmão Antimênides serviu como um mercenário no exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e participou da campanha que culminou na captura de Jerusalém, 587 a.C. E o exílio dos judeus. Antimênides sagrou-se campeão do exército e matou Golias, o inimigo. Aqui não tenho certeza se esse aqui, que Golias é esse aqui, mas esse aqui ele está chamando de Golias, o inimigo. Aí aqui, no momento da nossa história, o Pireu, o maior porto da Grécia e, na verdade, de todo o Mediterrâneo, no capítulo 14, vamos explicar como Atenas veio a tomar a liderança de Corinto como uma potência naval e mercantil. O porto deve ter estado sempre cheio de navios, tanto atenienses quanto estrangeiros, gregos e bárbaros. O mais importante item único de importação era o trigo, que veio das áreas de grande produção de grãos do mundo antigo, Egito, Sicília e as estepes da Rússia do Sul, Sítia. Atenas tinha tratados com os príncipes da Sítia, que lhe deram o monopólio desse comércio. Madeira naval foi importada em grandes quantidades, tanto para a construção de navios mercantes e para a grande marinha atenienses. 300 triremes, 300 barcos, do tipo trireme. A Ática não produziu quaisquer metais, exceto a prata das minas de Láurio.
Ela exportou azeite de oliva, prata e cerâmica fina. Seus vasos com figuras pretas e vermelhas venceram todos os concorrentes por volta de 550 a.C. Apesar de comércio e negócios distantes prosperarem, não devemos esquecer que apenas uma minoria das pessoas estava envolvida neles. Os camponeses estavam presos à sua fazenda e a atitude de Ceópolis diante da navegação pode ter sido não diferente da de Exildo 3 séculos antes. A única viagem que ele fez foi para atravessar o estreito entre a Beócia e a Eubéia, para participar de um concurso de poesia. Aqui ele está falando de Exildo, o poeta. Você só pode navegar com segurança, diz ele, nos 50 dias após o solstício de verão, 21 de junho. Você pode também, segundo ele, arriscar uma viagem na primavera. Eu não recomendo. Aqui já está uma citação de Trabalhos e Dias. Não tem nenhuma atração para mim. Deve ser evitado, e é improvável que você evite problemas, mas os homens vão fazê-lo na loucura de seus corações, pois o dinheiro é vida para os mortais infelizes. Mas é uma terrível coisa, acho que aqui deveria ser o morrer nas ondas, né? Aí aqui tem um exemplo de um Scholium, as 4 melhores coisas na vida, que é um trechinho de grego clássico não adaptado para a gente ler. O seguinte é um exemplo de um tipo de poesia chamada escólia, canções cantadas durante a bebedeira depois de jantares. O autor é desconhecido. As linhas, editadas por Campbell, e aqui esse trecho seria 800, numerado como 890, incorporam sentimentos tradicionais gregos. Aí aqui ele dá o vocabulário como hygiene, ser saudável, aí thinetoi, mortal, fian, em relação ao físico, né? Totriton na terceira, melhor coisa, né? Esti né? Ser um Plutem, ser rico, adolos, sem dolo, reban, ser jovem. Alguém pode ler pra gente o trecho do Eu posso ler, professor. Quem? Eu. Joel ou Moisés? Boa noite, pessoal. Moisés ou Joel? Eu posso ler. Então vai ser você, Joel, por favor. Hygiane men ariston andri thinetoi, deuteron de kalon fian genesai, totriton de pluten adolos, kai tetarton heban metaton filon. Isso. Aí aqui a gente pode dizer assim, que ele assim, hygiene, né, seria o ser saudável, né? Seria alguma coisa assim, a Ariston aqui estaria no lugar de a melhor coisa, né? Ser saudável é o melhor para o homem mortal, né? Andri Finetoi. Aí, Deuteron, a segunda, né? Em segundo lugar, ou segunda coisa, melhor, né? É o Kalon Fian Genestai, né? Que seria, né? Seria um belo físico, seria uma coisa como ter um belo físico ou tornar-se belo em relação ao físico, né? Tornar-se belo em relação ao físico. Ou talvez até nascer, né? Nascer belo em relação ao físico, né? A gente poderia até dizer nascer belo, né? Fisicamente. Aí, totriton, a terceira coisa, né? Melhor, né? Enriquecer, né? Plutem adolos, sem dolo, né? Sem causar mal a outras pessoas, né? Aí, kaitotertaton. E a quarta coisa, né?
Reban metaton philon, né? Ser jovem junto com os amigos, né? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Aí aqui, na sequência, tem um trecho do grego do Novo Testamento. Deixa eu ver aqui, é Lucas 15. Professor, Oi. o que é o Ariston mesmo? Ariston aqui seria o melhor, a melhor coisa. Ah, sim. Ah, então faz sentido, né? O aristocrata. Sim, É isso? isso. A ideia é Show, que show. você seria a nobreza, né? Uma certa, uma famílias tradicionais, né? Que não é bem assim você não tem mais um rei só, né? Uma família real, né? Clodomiro. Professor, é porque a gente, quando vai interpretar, né, a tradução, a gente se baliza por algumas dicas, né, como, por exemplo, aqui, tom filon, por exemplo, né, acusativo, né? Tanto o artigo como o nome, né? No caso aqui do Ariston, né, que é Aristói, né, é os melhores, né, o melhor. Não aparece o artigo, não deveria aparecer o artigo aqui para a gente saber que é um nome, que é um substantivo, né? Ah, assim, o problema é porque ele é um adjetivo que aqui tá qualificando, né? Ou tá assim servindo de predicativo, né? Só que ele tá no grau assim, não tá no grau, tá no grau superlativo, né? A melhor coisa, né? Então não é assim o não é a coisa boa, é a melhor coisa, né? Então ele está dizendo assim, tá qualificando, ele está aqui servindo de predicativo de Higieiner, que é o ser saudável, né? Ser saudável, que seria um verbo assim, né? Que é higieno, né? Que seria o Então, então, professor, quando eu utilizo esse modo de pensar de que quando tiver um artigo, vou ter um nome, né, um substantivo, exclusivamente para o substantivo, né? O adjetivo não entra nessa história. Não, ele pode entrar, mas aqui, como é um poema, tem uma certa economia de palavras, né? Não pode, Uhum. ele não pode, ele nem sempre vai querer usar. E aí o sujeito aqui é um verbo no infinitivo, né? E aí acabou que ele não colocou, né? O to. Ele poderia ter colocado um to lá antes de Hugyainei, para poder ficar assim, gramaticalmente assim completinho, mas talvez perdesse a métrica, né? Talvez não. Entendi. Mas no texto formal, professor, eu posso pensar dessa forma, né? Que sempre que tiver um nome, um substantivo, vai ter um artigo para eu poder me orientar na leitura e na tradução. É isso? Sim, mas às vezes vai ter, às vezes não vai ter, né? O formal, né, é que tenha, né? Mas assim, em alguns casos, né, você vai acabar não tendo, né? Aqui nesse caso aqui não tem ali no Higieine, mas por exemplo tem na terceira linha tem Totriton, né? Não tem o Totriton na terceira linha? O terceiro, né? O terceiro. Isso. Ali, Que é o nome, né? Que é o nome. mas de qualquer forma, ali apareceu, a gente consegue reconhecer como sujeito, né? Isso. Aí a gente consegue reconhecer. Mas, por exemplo, em Deuteron,
ele não colocou todeuteron. Ele não colocou todeuteron. Porque deuteron já é um pouco maior, né? Já tem 3 sílabas, né? Então ele aqui ele não colocou, mas por exemplo, quando chega em tetarton, ele coloca totetaton, totetarton, tetarton. Então ele aqui tem duas linhas que tem o to, né? Mas o to poderia aparecer nas 4 linhas para poder marcar o sujeito. Se fosse um texto em prosa, né, professor? Talvez tivesse, né? Isso. Ok. E o tonfilon está no genitivo plural, tonfilon, né? Metatonfilon, né? Junto na companhia dos amigos, né? Na companhia dos amigos, né? Metatonfilon. É engraçado, professor, que afinal, o ni, né? O ni geralmente é para acusativo, né? E a gente vê e o dativo é com oi, né? O oi. Sim, mas aqui no caso Mas aqui foi o ni, né? aqui é genitivo plural, né? Tonfilon, né? E aí normalmente o genitivo plural é omega ni. Em todos os gêneros, em todas as declinações e até no grego moderno também. Chegou, né, o omega ni como genitivo plural. Ok. Aí o que eu estava dizendo? Sim, a gente ia dar uma lida agora no trecho do Novo Testamento, né? Deixa eu ver aqui. Lucas 15, 3 ao 7, a parábola da ovelha perdida. Aí ele dá aqui o vocabulário eipen, como disse, né? Tá faltando, né? Seria um disse. Faltou aqui a tradução. Deve ser um disse, né? Jesus é o sujeito. Pros autus, né? E aí esses são os fariseus, né? Para eles, né? Tauten, esta, hecaton, 100, né? O numeral 100, hecaton. Apolessas, de apólime, tendo perdido. Isso aqui é um particípio auristo. Enené conta Enéa, 99. Enené conta Enéa. Teeremoi, o deserto, no deserto. Epi mais acusativo, atrás, vai em busca. Toapololos, a perdida. Aí aqui o Heos, até Heurei. Aí aqui é até que encontre, né? Que encontre, né? No subjuntivo, presente. Presente subjuntivo, né? Epitítese, coloca. Epitítese, coloca tus ramos, os ombros. Aí autu, aqui é dele, né? Dele próprio. Realtu, tus geitontas, seus vizinhos, né? Os vizinhos dele próprio, né? Os seus vizinhos. Realtu pode ser usado como possessivo também, de alguma maneira, né? Não é só reflexivo. Aí sincarete, de sincairo, alegra-se junto, né? Cairo com sim, né? A ideia de se alegrar junto, né? Alegrai-vos com roti, aí aqui está no sentido de porquê. Hará, alegria, epi, em, hamartoloi, no pecador, no unti, arrependendo-se, né? Que também está é um particípio também, metanuunti. Aí aqui aí aqui esse aqui, ele pode ser um ou, mas aqui não é o ou. Aqui ele serve para poder fazer a comparação, né? Tipo assim, mais que, às vezes no coloquial a gente diz do que, de caios, justos, né? Aqui está no dativo plural. Roitines, aí isso aqui, né? Os quais, né?
seria mais, aqui ele traduziu como o quê, mas poderia ser assim, os quais, né? Creiam, necessidade, né? Metanoias de arrependimento, né? Quem pode ler para gente? Se ninguém lê, eu leio. Joel, por favor. Tá bom. A Viviane queria ler. Viviane. Boa noite, Sara. Vou eu ou vou, Joel? Vai você, Viviane, para poder ser outra pessoa. Uhum. Empende pros autos tem para Bulem tauten legon. Tis antropos em remos econ hecaton probota ca apolesas ex auton en u catalepe ta ene enenencuta en nea entei eremon kai pro não por eu etai epito apololos eos eurei autu kai euron epitesin epitus homus autu kairon kai elton eston oikon sin kalei tus filus kai tus geitonas legon autois. Sincarete moi, oti euron to probaton, muto apololos, lego ermin oti utos cara entoi uranoi, estai epieni amartoloi metanunti he epi enene conta enea diakoi oitites u creaian ecusim metanoias. Professor, tem muita palavra nesse texto que eu não sei. Não, mas o ela, como a maioria das pessoas conhece essa parábola, acaba sendo fácil, né? É uma dessas parábolas que todo mundo conhece. Então, por mais que tenha umas palavras assim que a gente não conhece, né? O vocabulário já deu algumas e aí a gente vai não tem assim eu vou dizer aqui o que para mim eu acho difícil, que aí talvez seja difícil para vocês, tá bom? Pode ser? Aí, por exemplo, aqui, quando ele disse Eipen, repete muito Eipen no Novo Testamento. Então, se você já lê um pouquinho no Novo Testamento, você vai pegar logo o Eipen. Esse Eipen aqui tá faltando o espírito brando, mas seria um aoristo, né? Temático para Lego. Então, seria um disse, né? Disse, né? No caso, seria Jesus, disse, né? Disse para eles, para os fariseus, ten parabolen tauten, esta parábola legon, dizendo, né? Tem um antivírus está atrapalhando aqui, gente, a, a videoconferência. Tis anthropos, qual homem, né? Que pessoa, que indivíduo
ex-rimon seria dentre vocês, né? Ex-rimon, né, meu Deus, o antivírus aqui abrindo, querendo. Agora eu não consigo ler, porque o antivírus está abrindo aqui o negócio aqui em cima do. Alguém pode ler de novo aí para mim, para ver se eu. Tem um monte de coisa abrindo aqui. O antivírus abriu 3 janelas em cima aqui do. E é porque nem tem o código de ativação. Ele quer porque quer que eu renove aqui a assinatura dele. Ele tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Me avisa aí se vocês estão me ouvindo. Estou ouvindo, professor, estou ouvindo. Estamos, professor. Então, né? Aí é que Pronto, fechou. Aí é que Pronto, continuando aqui. Então, ex-rimon, dentre vocês, para fora de vocês, né? Assim, dentre vocês. Econ, tendo, econ, aqui é um particípio. Econ, tendo. Hecaton, 100, né? O numeral 100. Uma centena, né? Próbata, ovelhas, né? 100 ovelhas. Cai apólessas. E tendo perdido, aqui é um particípio aoristo, de apólime. Tendo perdido, exalton, dentre elas, dentre as ovelhas, né? Hen, aqui não era n, era hen. Hen é o numeral 1. É o numeral hen, é o numeral 1 neutro, né? Uma ovelha, porque ovelha, próbaton, né? É uma palavra neutra. Então, hen, uma ovelha, né? Hen. O cataleipe, não deixa, né, para trás o tá enené conta enea, as 99. Aqui a enené conta enea, tá? Esse tá aqui, né, neutro, né? O plural de to. As 99 entei eremoi no deserto, deixa as 99 no deserto, cai por eu etai e viaja, né? Que vai epi to apololos, vai atrás, né? Aqui essa ideia de epi como atrás, eu não vejo muito essa ideia de vai atrás como epi. Aqui nesse texto aqui ele talvez seja uma coisa assim que não seja tão clássico, seja uma coisa mais do koiné, esse epi dando a ideia de vai atrás, né? Aí to apololos, vai atrás da perdida, né? Da perdida, no caso, a ovelha, né? Reos, até que, ou dá a ideia de até que, né? Heurei, até que encontre autor. Autor aqui tá no neutro também, autor. Encontre-a, né? A ovelha, né? Cai Heuron, e encontrando, aqui é um particípio. Heuron, epitessim, coloca, né, sobre epitus homos, aí aqui já é mais uma coisa de lugar, né, de posição, né, sobre os ombros, epitus homos, autu, os ombros dele, os seus ombros, Chiron, se alegrando, né, outro particípio, Kaioton, e indo, estonoikon, para casa, né, sincalei, tus filhos, convoca, né? Sincalei seria convoca, né? Chama junto, né? Chama para junto, né? Tus filhos, os amigos, cai tus gaitonas, e os vizinhos, legon autois, dizendo para eles. Professor, Pode falar. nesse EPI aí, na questão do ombro, eu consegui compreender um pouco, mas eu não consegui entender o primeiro que aparece, a primeira ocorrência. Sim. Porque o EPI ele não dá uma ideia de estar acima de? Sim. Aí o do ombro me fez sentido, né? Ah, beleza, colocou em cima do ombro, tá bom. O EPI dá essa ideia. Agora o primeiro eu não consegui captar. Não, realmente, ele aqui foi um talvez seja uma questão de colocação,
junto com poreuetai, quando dá essa ideia de vai atrás, né? Tem esse epi, o poreuetai, poreuomai, talvez combine com epi, ou talvez seja uma questão do koiné, né? Que é um uso que é posterior, que já não é mais clássico, que não é tão padrãozinho, porque aqui ele está dando a ideia de ir atrás, né? Vai atrás, né? Vai buscar, né? A perdida, né? Mas eu só consegui traduzir assim facilmente porque ele deu no vocabulário, né? A gente teria que ver assim. Eu até pensei que seria peri. Não sei, de repente está ao redor, está por Sim. próximo, né? Mas é epi mesmo, aí eu não consegui entender direito. Não, se eu fosse ler assim, sozinho, eu também teria dificuldade. Porque o sentido primeiro, né, dessa palavra é mais assim sobre, né? Não é epi, dessa preposição, né? Tem mais uma coisa mais de contato, né? Sobre uma superfície, até às vezes contra, né? Alguém. Mas aqui dá a ideia de ir atrás, né? De alguém, né? Aí, Perdão, professor. pode falar, Jordi. Eu avancei aqui um pouquinho, até vi aqui nesse Lucas 15, só que é lá no 12, né? Do versículo que está lá, repartiu os bens, né? Pra gente fica assim, mas está escrito lá bion, de vida, né? Ué, como assim, repartiu a vida, mas será que é mais no sentido de, não sei, as propriedades significam alguma coisa atrelada à própria vida? Agora eu estou tentando observar aqui um pouco melhor. Sim, eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Seria, né, aquilo que garante a sobrevivência, né? Alguma coisa assim, né? Faz sentido. Deve ser nesse sentido. Aí aqui, deixa eu ver aqui Aí é que ele vai falar, dizendo, né? O que ele disse? Sincaretemoi, alegrai-vos comigo, né? Alegrai-vos comigo, né? Aí aqui tem um sin combinando com caretemoi, né? Que seria alegrar-se, né? Aí o sin dá essa ideia de companhia, né? Sempre dá essa ideia de reunião, né? Toda vez que começar com sin, vai dar essa ideia de reunião. Aí, Roti Heuron to Probatamu to Apololos. Aí aqui, porque eu encontrei a ovelha minha, a perdida. E a gente pode traduzir como a minha ovelha perdida, né? Porque tem to Apololos funcionando como um aposto, né? Aí a gente, às vezes, na tradução coloca assim, né? A minha ovelha perdida, né? Para poder ficar uma tradução melhor em português. Aí depois fecha aspas, né? Aí Jesus fala: Lego himin, eu digo a vós, eu digo para vocês. Roti. Aqui no roti já não é um porquê, mas um que, né? Para poder introduzir, né? Uma informação quase como um discurso indireto. Rutos hará, assim, tal alegria dessa maneira. Entoi uranoi, no céu, estai haverá, epi, reni, aí aqui seria um sobre, né, ou por, talvez até por, né, por, eni, aqui seria não sei se é reni seria por, aí esse aqui, reni, por um pecador, né, por um hamartoloi, né, tá no dativo, né, por um pecador, metanunti, que se arrepende, se arrependendo, né? A alegria dessa maneira haverá no céu sobre um ou por um pecador se arrependendo, tendo, né, uma mudança, né, de mente, né? Metanunti. Aí esse aqui, normalmente a gente vê assim como ou, mas aqui é no caso que ele funciona como um comparativo. Então é mais do que né, haverá alegria
tal alegria mais do que epi sobre enené conta enea 99 dicaios justos roitines, os quais o creiam ecosim. Não tem necessidade, não necessidade tem metanoias, de arrependimento, de mudança de mente. Tudo bem? Tranquilos? Aí aqui, vamos continuar aqui. Nós temos 10 minutos ainda. Aí aqui eu vou dar assim, mais um tempo para vocês fazerem a leitura aqui deste texto aqui eu não vou pedir hoje, não. Eu vou prorrogar o prazo. Eu quero que vocês leiam isso aqui. Qual é a data que a gente estava conversando sobre fazer a prova, hein? Era 20 A gente estava 26. 26, né? 20 a 26. Isso. Então a gente estava falando que fazer a prova, a primeira prova de vocês no dia 26. Então vou pedir para que vocês terminem de fazer a leitura aqui do capítulo 12, para a gente fazer a gente corrige na semana que vem, faz aqui alguma revisão para a gente conseguir fazer uma prova. Basicamente, vai cair o aoristo, né? Aqui na outra parte do capítulo 12, ele vai falar do aoristo primeiro assigmático, né? É o aoristo que aparece nos radicais que terminam em um ró, ou um lambda, ou um mi, ou um ni, que são as líquidas e as nasais, como esses verbos aqui, airo, apokrinomai, egeiro, meno, phainomai. Aí eles são diferentes porque não aparece o sigma, aparece o alfa, que marca, né, o aoristo, que era, né? Aqui o aoristo. Então, isso aqui é eu levantei, eu ergui. Apocrinamen, né? Que seria eu respondi, né? Aqui egeira, né? Seria que eu acordei, né? Emeina. Aí aqui tem uma mudançazinha no radical, mas a gente vê que consegue ainda reconhecer, né, o radical como sendo o mesmo, né, e aparece o alfa no lugar, não aparece o ômicron aqui, não aparece as vogais temáticas ômicron e êpsilon aqui, aparece o alfa. Então, emeina, né, eu esperei, né, fenâmen, né, eu apareci, né. Aí é que ele dá aqui o verbo aqui, né, conjugado aqui, para você ver aqui o alfa aparecendo. Aí aqui o Márcio ele fez aqui uma correção aqui de alguns exercícios. Vocês podem dar uma olhadinha aqui. Aqui eu acho que ele também fez aqui. Também está corrigido esse. Aí aqui ele deu alguns verbos que tem um aoristo irregular por alguma coisa. Então aqui não é nem assim então ele deu edoxen. Esse caso aqui do ok é porque ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa, né? Normalmente, para poder dar essa ideia de parece bom, né? É telo, né? É telessa. Aí aqui é telessa, aí aqui eu não estou vendo aqui bem o que é irregular aqui, não é telessa. Vocês conseguem ver o que está de irregular aqui no telessa? Para mim, talvez só tenha um Y a mais ali no radical que aparece, que é usado no futuro e no aoristo. Né? Telessa seria, né, eu gostei, né? Eu desejei. Aí ou melhor, eu quis, eu desejei, né?
Aí caio, né, seria eu acendi, eu queimei, e calçar, né? Seria eu acendi, eu queimei. Aí ecalessa. Esses aqui, ele colocou aqui como irregular, mas eles estão até bastante bonitinhos para mim. Para as coisas assim, para irregularidade, eu estou achando pouco irregular. Não sei porque que ele chamou de irregular. Emaqueçamen, eu lutei, né? Aí aqui pleusumai, e é o que é futuro, né? O aorista é epleusa, que eu sei, eu naveguei, né? Epleusa. Aqui eu vejo que tem uma mudançazinha, né? Parece um Y, né? Epleusa. Tem uma mudançazinha, mas assim, em alguns desses aqui, muito leve a irregularidade. Muito, muito leve. Deixa eu ver o que mais que ele deu aqui. Deu aumento, né? O aumento é uma coisa assim que não é o aumento dentro dos verbos compostos, é uma coisa que às vezes a pessoa não percebe. Deixa eu mostrar aqui. Então aqui, balo significa lançar, acertar, né? Ex significa dentro, né? Então, ex-balo, né, seria tipo acertar dentro, jogar para dentro, né? Então, ex-balo é o presente, né? Agora, para poder fazer o aoristo, o y, que é o aumento, vai ficar entre o prefixo preposição e o radical temático, né? Do aoristo segundo. Então fica eicebalon, eu joguei, eu acertei. Aqui o ek, né? Ekbalon, né? Eu joguei para fora, né? Aí eu jogo para fora. Eu joguei para fora fica exebalon. Pros, né, para, em direção. Prosbalon, né, jogo em direção, né, e prosebalon, né, eu joguei em direção, né, joguei para. Aí, apo, né, que é a partir, para longe, né, apobalo, né, seria eu jogo para longe, né, o lance para longe, a P-balão, eu joguei para longe, né? Joguei a partir de um ponto, né? Aí, catabalo, eu jogo para baixo, né? Catebalon, eu joguei para baixo. Aí, sim, que dá a ideia de junto, né? Sempre uma coisa mais como uma reunião, né? Cinebalon, eu joguei junto, né? Cinebalon, Cimbalo, eu jogo junto, Cinebalon, eu joguei junto. Aqui ele pegou assim todos os exemplos com o verbo balo para poder mostrar assim porque ele é muito produtivo como em composto, né? Ele pega muitas preposições, né, para poder formar, né, o verbo composto. E aqui você pode perceber o y aparecendo, né, entre o prefixo preposição e o radical temático do aoristo segundo. Todo mundo tá claro isso aqui ou não? Tá claro. Professor, Hum. esse catar, será que a palavra catástrofe vem daí? Sim, seria Da ruim, uma da virada para batuda? baixo, né? Uma virada total Hum, também, pode ser. entendi. Pode ser que dê a ideia de uma virada para baixo ou uma virada total. Porque o catar pode dar essa ideia de totalidade também. Não é só para baixo. Completamente. Deixa eu ver aqui mais. Aí ele deu aqui também aquele texto lá que ele estava falando que vai falar sobre uma viagem, né, do Colaios, né, que ele encontra o Tartesso. Cólio encontra o Tartesso. Aí isso aqui eu acho que talvez a gente deixe para a próxima aula. Aí aqui sabedoria grega, né? Hoiplestoi kakoi, os males numerosíssimos, né? Plestoi é numerosíssimo, seriam vários, numerosos, né? Numerosíssimos. Kakoi seriam os males, né? Pronto, aí aqui isso aqui vai ficar para depois da prova. Aí,
Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai ver. A gente vai tentar ver, né, o aoristo. Eu não sei se eu vou colocar uma questão de futuro, eu vou tentar não colocar. Mas, assim, tipo, vocês têm que dar uma lida, né, nesse capítulo 12, 11 e 12, para poder vocês pegarem o vocabulário dos verbos, né? Tem que pegar o vocabulário desses verbos aqui para poder eu não acabar colocando um verbo que você não conheça. E aí venha dar uma olhadinha nesses exercícios, porque eu vou ter que escolher, né, alguns dentre eles para poder fazer parecido, né, ou diminuir o número de itens, e aí colocar para vocês. E aí são assim, vai ficar para a próxima semana, né? A gente termina de ler esse aqui, Proston Peraia Beta, e aquele lá do Coléo enquanto Tartesso. A gente termina. Tudo bem, gente? Aí aqui hoje nós tivemos umas 10 pessoas, não foi? Presentes. Deixa eu dar uma olhadinha quem que estava presente hoje aqui. Estava presente o Clodomiro, o Joel Penha, Jordi Prince, Josué Machado, Moisés Bezerra, Paulo Andrade, Rodrigo Lagoas, Sara Ferreira, Viviane Cordeiro e Victor Guedes. Então, obrigado por estarem presentes hoje. Eu vou encerrar a gravação. Deixa eu ver aqui se estou encerrando aqui a gravação. Ainda não encerrei.